Olá, olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda a mais uma live sem neura. Eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica nutróloga e ensino mulheres, especialmente mulheres acima dos 50 anos, a emagrecerem quantos quilos quiserem, sem precisar cortar tudo o que gosta da alimentação. E nessa live de hoje, eu vou dar a minha opinião e vou falar sobre as 5 dietas melhores, mais populares do mundo de emagrecimento. Então vamos lá? Quem está aí, curte, comenta, compartilha, diz de que cidade está assistindo. E se esse assunto te interessa, qual é a melhor dieta para fazer para o emagrecimento? Bom, também queria que você já colocasse por aí, se você já é minha seguidora antiga, se começou a seguir faz pouco tempo. Se você já é minha aluna saudável sem neura ou, né, cliente, vamos dizer assim, de algum outro produto meu, algum e-book, algum desafio, até para eu entender se você já conhece a minha ideologia saudável sem neura. Tem muita gente que pergunta o que é saudável sem neura. É a gente conseguir emagrecer sem precisar cortar as coisas que gosta de uma forma leve, de uma forma sem culpa, que é diferente de poder comer tudo de qualquer maneira, desorganizado. Não é assim. A gente pode comer de tudo, mas a gente não pode comer tudo o tempo inteiro, toda hora. Tem que ter uma organização. Dito isso, quando a gente fala em dieta, eu tenho que fazer dieta para emagrecer. Eu não consigo seguir uma dieta. Ou qual é a dieta que eu tenho que fazer para emagrecer? A palavra dieta, ela já dá um trimelique na gente, não dá? Você já tem uma sensação de que, nossa, se eu fizer dieta, é muito difícil de eu conseguir fazer a longo prazo. Eu vou ter que abrir mão de tudo que eu gosto. Eu vou ter muita dificuldade para fazer, porque fazer dieta é difícil, né? Quem já passou por essa situação de fazer dieta? Fala até para mim se qual foi dieta que você já seguiu aí, que ou emagreceu ou não emagreceu, achou difícil, achou fácil, só para eu ver se eu vou falar das dietas aqui que vocês já conhecem. Então, a dieta ela traz para a gente, logo de cara, logo de largada, uma sensação de que é difícil de fazer. Por isso, eu não gosto de usar no meu dia a dia essa palavra dieta, porque a gente já se sente derrotada, né? É difícil. Eu não vou conseguir. Nunca nenhuma dieta deu certo. Nunca consegui fazer dieta. Então, para mim, dentro da minha ideologia, eu chamo de estratégia alimentar, em que a gente foca num tipo de estratégia de associação de alimentos, de horário, de combinação, para o objetivo do emagrecimento, porém, mais uma vez, sem neura, que é sem cortar o que gosta. Mas como a minha proposta hoje é falar de dieta, eu vou trazer para vocês qual é o conceito das dietas, como é que as dietas funcionam e quais são essas dietas mais populares no mundo para o emagrecimento. Eu tenho muito conteúdo publicado, então se você é nova por aqui, começa a navegar no meu perfil, no Instagram tem conteúdo mais curto, mais diquinha rápida, não é o que resolve a longo prazo, mas ajuda a tirar umas duvidazinhas rápidas do dia a dia. No meu canal do YouTube e nas lives, eu aprofundo muito mais os assuntos, falo mais de metabolismo, faço mais, né, aprofundo mais todos os assuntos. Então, tem vários assuntos aí. Tem de jantar, tem de doce, tem de ansiedade, tem de carboidrato, tem um monte de coisa. Então, aproveita, dá uma navegada. Muito bem. Boa, gente! E deixa eu falar, aproveitar, dar um recado inicial para quem não me conhece.
E me perdoem quem já me conhece, mas eu preciso ser quem eu sou sempre. Gente, quando eu estou com vocês, que eu tiro um pedaço do meu tempo para estar ao vivo com vocês, gratuito. Você não está me pagando nem R$1 para estar assistindo essa aula agora, tá certo? Eu estou fazendo isso com todo amor, todo carinho. Olho as dúvidas de vocês. Venho, vou fazer live. Eu não me dou prazo para terminar. Eu não digo, olha, 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, eu vou pum. Não, eu estou aqui como se fosse uma conversa, como se você estivesse sentada comigo numa mesinha tomando chá, e eu vou fazendo isso bem tranquilo, bem devagar, batendo um papo. Então, se esse não é o teu estilo, sai, porque você vai se estressar comigo. E eu, eventualmente, posso me estressar com você e falar de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais incisiva. Eu vou prejudicar as outras colegas que estão aqui, que gostam do nosso bate-papo, que gostam de sentar e tomar o chazinho tranquilo. Então, se eu não faço o teu estilo, tá tudo bem. Você não é obrigada a gostar de mim. Você tem a opção de procurar qualquer outra pessoa para ouvir. Mas eu não vou me adaptar a você. Se você quiser, você se adapte ao jeito que eu explico e tá tudo certo, tá? Fazendo esse parêntese para dar esse recado inicial, vamos lá. Então, vocês falaram de várias dietas. Deixa eu só falar um negócio para vocês logo de cara. Nenhuma dieta dá certo a longo prazo se você fizer uma única dieta. Por quê? Porque o corpo se adapta, é a primeira coisa, mesmo que você consiga, que você seja focada, que você esteja dedicada, que você esteja conferindo tudo ali. O corpo, ele tem um processo que chama termogênese adaptativa, que ele se adapta a qualquer dieta que você estiver fazendo a longo prazo. E essa dieta simplesmente para de fazer efeito. Então, tem muita gente que fala, qualquer dieta serve desde que você faça. Negativo. Mesmo que você faça direito, vai chegar um tempo que teu corpo para de responder, porque ele vai se adaptar àquilo que você está fazendo. Ou seja, você não pode escolher uma única dieta ou do jeito que eu gosto de falar. Você não pode fazer uma única estratégia alimentar sempre. Você tem que rodiziar. Você vai ter que fazer um ciclo de estratégias alimentares para isso dar certo a longo prazo. Porque qualquer uma que você faça vai se adaptar a longo prazo. Isso considerando que você consiga fazer uma dieta restritiva a longo prazo. Porque, na prática, o que acontece é que a maioria das pessoas não conseguem nem manter dietas a longo prazo. Por quê? Porque tira coisas que gosta, porque é difícil na rotina, porque muitas delas ficam, sim, com um custo financeiro muito alto para se manter a longo prazo. Outra coisa, enjoa, porque tem pouca variedade. Então, a gente tem muitas barreiras para ficar fazendo a mesma dieta o tempo inteiro. Mas a pior delas é que teu corpo para de responder. Então, se você quer continuar emagrecendo, quer continuar tendo resultado a longo prazo, o melhor é que você vá mudando sempre as estratégias, tá bom? Deu para entender isso? Tá? Deu para entender? Posso seguir falando do conceito das dietas? Pontos positivos, pontos negativos, o que eu gosto, o que eu não gosto? Tá bom? Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Primeira dieta que eu trouxe para vocês aqui é a famosa low carb. Low carb é do inglês. Low é baixo, carb é carboidrato. Então, é uma dieta de baixo carboidrato. A gente tem várias variações da dieta low carb que tem outros nomes, mas o princípio fundamental para eu pensar no resultado é diminuir os carboidratos da alimentação. Então, a gente tem dieta cetogênica, a gente tem dieta carnívora, a gente tem dieta paleolítica. Todas essas, a Dukan, todas essas dietas, elas têm um quê de diminuir o carboidrato.
O que é carboidrato, doutora? Carboidrato, às vezes a gente fala, arroz é carboidrato, feijão é carboidrato, pão é carboidrato, massa é carboidrato. Na verdade, esses alimentos, o correto é a gente dizer que eles são fontes de carboidrato, tá? Existe carboidrato de forma rica, vamos dizer assim, nesses alimentos. Carboidrato é um macronutriente. Olha o nome, carboidrato é nutriente. Carboidrato não é veneno, carboidrato não é vilão, carboidrato não é antinutriente, carboidrato é nutriente. Então, ele serve para alimentar o corpo e para alimentar prioritariamente algumas regiões do corpo, inclusive. Por exemplo, o nosso cérebro, ele fica alimentado de forma preferencial, vamos dizer assim, o nutriente que ele usa primeiro para produzir energia é justamente o carboidrato, tá? Então, todos os macronutrientes, eles são importantes na alimentação, seja gordura, seja proteína, seja carboidrato. Qual é a lógica do low carb? É que muitas vezes, como a gente exagera, ou quando exagera no consumo de carboidrato, principalmente carboidratos processados, carboidratos refinados, carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, que viram açúcar no sangue muito rápido. Esse excesso de açúcar que esse tipo de carboidrato traz, principalmente quando consumido em horário errado, sem associação correta de alimentos e de uma forma de quantidade exagerada, esse excesso de açúcar na corrente sanguínea vira energia acumulada que, traduzindo, é gordura. Então, o excesso de carboidrato, ele vira gordura. Então, uma lógica simples é que se eu diminuo o carboidrato, eu diminuo o depósito de gordura e passo a queimar gordura. E se eu reduzo esse carboidrato mais intensamente, eu forço o meu corpo a usar mais proteína e gordura como fonte de alimentação, e isso, até um certo ponto, ajuda a emagrecer. Então, essa é a lógica de reduzir o carboidrato na alimentação. Pontos positivos é que, de fato, para dar um choque no metabolismo, se você come bastante carboidrato, você reduzir carboidrato, vai te ajudar a emagrecer e iniciar esse processo de emagrecimento. Mas a longo prazo vem a adaptação do metabolismo, em que vai travar o teu emagrecimento. Então, não vai adiantar você cortar carboidrato a longo prazo para emagrecer. Outro problema muito grande dessas estratégias de cortar carboidrato é que várias coisas gostosas da alimentação você tem que abrir mão. E ainda tem isso, tem gente que não emagrece mesmo cortando. Porque, em contrapartida, tirou o carboidrato, mas se eu tirar carboidrato, gente, eu tenho 3 macronutrientes na alimentação: carboidrato, gordura e proteína. Se eu tiro que eu tiro o carboidrato, automaticamente eu tenho que aumentar os outros 2, que é gordura e proteína. Gordura tem mais do que o dobro de caloria do que o carboidrato. Então, é muito fácil numa dieta dessa, sem orientação, você se perder e você exagerar na quantidade de caloria. Então, você está sofrendo porque não está comendo carboidrato e, em contrapartida, não está emagrecendo porque a quantidade final de caloria, às vezes, ficou até maior do que antes. Eu tenho uma certa apreensão de quando eu estou falando essas coisas muito técnicas, se vocês vão compreendendo. Por isso que eu vou devagar, por isso que eu vou repetindo, por isso que eu vou explicando de maneiras diferentes, para vocês entenderem que, às vezes, uma coisa não
compensa a outra, tá? Porque eu tenho só três macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura, sendo que gordura tem o dobro de calorias do que carboidrato. Se eu tiro o carboidrato, automaticamente eu tenho que comer mais proteína e mais gordura. E daí eu posso me perder na quantidade de caloria, exagerar e não conseguir emagrecer. E aí o meu sofrimento de cortar o meu pãozinho, o meu arroz, o meu feijão, a minha massa, o meu docinho, tá adiantando de nada. Qual é o outro efeito ruim para o bolso da dieta quando você faz low carb a longo prazo? É que ela fica mais cara. Proteína é mais caro do que carboidrato, gente. Lá na conta do mercado. O que é mais barato? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de carne? 1 quilo de feijão ou 1 quilo de frango? Deu para entender? Se você tira ou reduz um grupo alimentar inteiro, vai sobrar 2 grupos alimentares aqui que no bolso são muito mais caros. E daí vem essa ideia: fazer dieta é caro. Porque você está com essa ideia que eu tenho que cortar carboidrato. Aí sobra proteína e aí você tem que comer muito mais caro a proteína. Você tem que comer muito mais caro. Tem gente perguntando se é vegetariano, proteína vegana mais cara ainda. Para você conseguir concentrar a quantidade de proteína em vegetais. Então, você tem a ideia de que é caro. Não, mas você não está fazendo equilíbrio de nutrientes. Não precisa cortar carboidrato para emagrecer. E daí vem essas vertentes que são variações, mas que são parecidas nessa composição dos macronutrientes, que é a cetogênica, carnívora, paleolítica. A cetogênica é quase nada de carboidrato, zeradão de carboidrato. É basicamente proteínas, especialmente de origem animal, e mais folhosos, vegetais. Não pode ter grão, não pode ter amido, nada que tenha carboidrato. Mais cara ainda essa dieta fica. E eu vou repetir: ao longo prazo não resolve, porque o teu corpo se adapta, tá? Se adapta. Então, por isso que a gente tem que manter o equilíbrio. E não fica falando, gente, eu sou pobre. Fala que a tua condição de comprar isso é um pouco mais complicada ou mais complexa, você não tem tanto acesso. Quando você fala muito assim, eu sou pobre, eu tenho uma impressão, ou eu tenho... É porque eu acredito muito na força das nossas palavras, principalmente quando você fala eu sou. Quando você fala eu sou pobre e não tenho condições, parece que é uma coisa que você nunca vai mudar. E é uma coisa que você está afirmando sobre você, sobre a tua identidade. Não fala isso. Não fala isso. Principalmente quando eu falo eu sou. Quando eu sou, é o que eu sou, é o que eu não posso mudar. Palavra tem poder. Não fica falando isso. Mesmo que eu entenda que a tua condição financeira seja um pouco mais apertada, vai prestando atenção no que eu vou te falando. Você consegue equilibrar a tua alimentação dentro da tua possibilidade financeira. Mas não fica falando isso, que quanto mais você fala eu sou pobre, mais essa realidade ela se cria para você e mais nesse mundo você fica afundada, tá? Então vamos mudar pequenas coisas que a gente vai falando no nosso dia a dia e a gente nem se
toca, tá? Então, eu estou explicando aqui ainda nesse grupo de dietas low carb, vamos dizer assim. Então, a cetogênica, ela reduz muito carboidrato, ela fica muito mais cara e ela tem um perigo. Tem até estudos que mostram que ela aumenta colesterol. Por quê? Porque você passa a consumir muito mais gordura. Vou explicar de novo. A gente tem 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Se eu tiro o carboidrato, você vai ter que dividir tua alimentação inteira basicamente em proteína e gordura. Isso pode sobrecarregar o teu organismo e aumentar o colesterol, pode sobrecarregar o teu fígado, pode sobrecarregar o teu corpo a longo prazo. E a lógica da dieta cetogênica é eu forçar o corpo a usar a gordura como fonte de energia. Quando o nosso corpo usa carboidrato, ele produz lá no final glicose, que é açúcar, que é uma fonte de energia. É como se fosse a gasolina que a gente usa no nosso corpo. Uma das gasolinas, um dos tipos de combustível, melhor dizendo. Não tem carro que usa diesel, tem carro que usa gás, tem carro que usa álcool, tem carro que usa gasolina. Então, a glicose é um dos combustíveis que a gente usa. É o mais usado pelo corpo, vamos dizer assim. Quando você faz uma dieta cetogênica, você está forçando o corpo a usar uma gasolina, um combustível que chama corpos cetônicos, por isso que chama cetogênica. O corpo cetônico é produto da quebra de gordura e esse corpo cetônico o corpo pode usar como energia também. Só que, gente, normalmente a gente só usa corpo cetônico em caso de sobrevivência. O nosso corpo aprendeu a usar corpo cetônico para não deixar você morrer logo em poucos dias ou poucas horas sem alimento. E quando você fica fazendo cetogênese direto, isso é uma agressão para o corpo a longo prazo. E aí é muito fácil dele entrar no sistema de sobrevivência, que é o botão vermelho, que é onde trava tudo no teu corpo e simplesmente você para de emagrecer, tá? Ok, beleza. Continuando. Daí tem a moda da carnívora agora, que é basicamente comer carne, que é tudo de carne, tudo de origem animal. Ah, porque os nossos antepassados comiam carne, porque eles caçavam. Então a carne é o que é saudável para o corpo. Gente, para. Vamos parar dos extremos, nenhum nem outro. O corpo ele se adapta a tudo. Se fosse verdade que a dieta carnívora é a mais saudável, todo mundo que é vegetariano e vegano já estava morto debaixo da terra. Assim como se só comer vegetal fosse o mais saudável, quem faz cetogênica, quem faz paleolítica, quem faz carnívora, quem come carne já estava morto também. Então, nem para lá e nem para cá. Tá? Nem para lá e nem para cá. A gente tem que ir sempre no equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Tá? Não tem certo, não tem errado em termos de opção da minha alimentação. O que eu tenho que buscar é segurança no fornecimento dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais e fazendo o controle dos meus marcadores de saúde. Você pode escolher basicamente da onde você quer pegar a fonte de proteína, de gordura e de carboidrato na tua alimentação. Pode ser animal, pode ser vegetal. Não tem certo, não tem errado. Só tem que buscar o equilíbrio desses nutrientes. Tá? Ok? Beleza. E eu posso ficar só com proteína? Eu posso só ficar com gordura? Eu posso ficar só com carboidrato? Não. Você precisa dos 3. Tá? Nutrientes, gente, vou explicar de novo. Nutrientes. Nutrientes é algo positivo para o corpo. Se proteína, carboidrato e gordura é classificado como nutriente, é porque o nosso corpo precisa. Ele precisa ser nutrido desses macronutrientes. Cada nutriente, ele alimenta partes específicas do nosso corpo. Por exemplo, gordura.
produção de hormônios, gordura, absorção de algumas vitaminas, por exemplo, vitamina D, ela só é absorvida num ambiente gorduroso pelo nosso corpo. Proteína vai produzir massa muscular, por exemplo, carboidrato, vai dar energia de imediato. Produção de massa muscular também depende de carboidrato. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, tá? Ok? Eu ainda estou na dieta número 1, gente. Segura aí a ansiedade, que eu estou falando da dieta. Eu não estou falando de dieta que é bom para um ou bom para outro. Eu vou explicando e aí vocês vão entendendo, tá bom? Ok? Sendo que a primeira coisa que eu já expliquei para vocês, se vocês não aprenderem, vocês não vão emagrecer. É que não serve fazer uma única dieta ou uma única estratégia alimentar. Você tem que alternar as estratégias, porque senão teu corpo vai adaptar, para de fazer efeito, você volta a engordar e não vai fazer manutenção a longo prazo. Tá bom? Boa. Muito bem. Segunda dieta muito popular é o jejum intermitente, tá? Jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Que muita gente me pergunta, tá, mas o que é esse jejum intermitente? Jejum intermitente é uma estratégia de alimentação ou uma dieta em que eu alterno o que a gente chama janela de alimentação. O que é janela de alimentação? É você comer almoço, jantar, lanche, café da manhã, enfim. Uma janela em que você se alimenta normalmente e alterna com um período prolongado de jejum, em que você não come nada e não bebe nada que tenha calorias. Pode beber água, pode tomar chá sem açúcar, pode tomar café sem açúcar. Não pode doce também, adocicado mesmo que seja com adoçante, porque ele vai liberar insulina no teu corpo e vai fazer a produção e jogar açúcar na corrente sanguínea. Então, a única coisa que pode consumir nesse período de jejum é bebidas não açucaradas, não adocicadas e água. Café, em resumo, café, chá e água, tá? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você toma café 8 da manhã, faz as tuas alimentações normais até 6 horas da tarde e janta 6 horas da tarde. Então, a tua janela de alimentação foi de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Às 6 horas você entra em jejum, só tomando água, chá e café. De preferência, café à noite não, né? Só no outro dia de manhã. Daí, você fica de 6 até 8 horas do dia seguinte de jejum. Isso aí daria 14 horas de jejum. Isso é o jejum intermitente. Pular café da manhã sem estratégia, pular o jantar sem estratégia, isso não é jejum intermitente. Jejum intermitente é você fazer exatamente esse planejamento do período em jejum, não consumir alimentos que tenham caloria e comer direito no período alimentado. Isso é um jejum intermitente, ou eu gosto de chamar de jejum inteligente. Quando você usa isso de maneira correta e estratégica, pode te ajudar no processo de emagrecimento, mas não pode ser aplicado a longo prazo, porque senão o corpo também vai se adaptar, tá? Então, rapidamente, isso é o jejum intermitente. Tem vários estudos mostrando que é positivo para o corpo, ajuda a emagrecer, diminui colesterol, triglicérides, diminui a inflamação no corpo, mas a minha ressalva é que você não deve fazer isso a longo prazo. Porque esse período prolongado de jejum, ele é estressante para o corpo. Só que quando você faz por um curto período, é um estresse que eu vou chamar que é positivo, que vai fazer o teu corpo criar maneiras diferentes
e positivas para se proteger. Mas se você fica insistindo, a longo prazo, aumenta cortisol, que é hormônio do estresse. Cortisol aumentado vai aumentar depósito de gordura abdominal, então vai te dar barriga, vai aumentar açúcar no sangue, vai deixar a tua pele com uma qualidade ruim, pode te dar um pré-diabetes ou um diabetes. Tem várias consequências de você fazer um jejum ou fazer um estresse prolongado e insistente no teu corpo. Então, tem que fazer o rodízio de maneira correta com outras alimentações. Dentro do meu método saudável sem neura, lá eu explico direitinho como você pode alternar. Em média, um mês que você vai fazer, tem que fazer em períodos alternados e tem que alternar com outras estratégias alimentares para poder fazer efeito a longo prazo. Porque se fizer do jeito errado, vai travar e vai engordar ao invés de emagrecer. Não vai fazer positivo. Água de coco não pode, tá? É água. Ó, quando eu falar uma coisa que gente, é porque é aquilo que eu tô falando. Se eu falar só pode chá sem açúcar, café sem açúcar e água, é porque só pode isso, tá bom? Se pudesse alguma outra coisa, eu falaria para vocês. Então fica com a informação que eu tô passando para vocês, tá bom? Água normal, água, tá? Ok? Beleza. Deu para entender o conceito do jejum intermitente? Boa. Outro tipo de dieta que é amplamente usada, mas que também é muito difícil de dar certo a longo prazo, porque a maioria das pessoas desiste ao longo do caminho porque é chato pra caramba fazer, que é dieta hipocalórica. O que é isso? Contar calorias. É aquelas que talvez você já tenha ouvido falar. Ah, dieta de 1.200 calorias, dietas de 1.000 calorias, dieta de 800 calorias, dieta de 1.500 calorias, tá? Então, olha só. Contar caloria é muito chato, é muito difícil ficar pesando comida, ficar contando as calorias da comida. E uma variação dessa dieta é a dieta dos pontos também, que teve alguém, até um endócrino brasileiro, ele já até faleceu, que ele pegou, classificou os alimentos ali conforme a quantidade de caloria e foi dando ponto. 2 pontos para isso, 3 pontos para isso, aí colocou um estipulado de pontos ali para poder consumir, e aí você poderia variar aquilo lá, desde que não ultrapassasse o ponto. Eu não sei se vocês já ouviram dessa dieta do ponto, que ela já não é mais nem tão famosa, mas uns 15, 20 anos atrás, ela era mais famosa. Funciona a curto prazo. Do mesmo jeitinho que eu falei. Se você come 2.500 calorias e passou a consumir 1.800, 1.500 calorias, óbvio que você vai emagrecer, mas o corpo, ele se adapta muito rapidamente. E logo você para de emagrecer. Tem gente que já passou por isso aí, já teve que fazer dieta de caloria, contando caloria, passou na nutricionista, passou no endócrino, passou no nutrólogo, pegou um papel, 1.200 calorias, e aí teve que ficar pesando, contando grama, fazendo conta de caloria. Às vezes te dá uma tabelinha de quais são os alimentos e as calorias que você pode usar para tentar facilitar a tua vida. Mas é muito chato. É muito difícil de fazer a longo prazo. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil a longo prazo, tá? A coisa mais doida que eu acho na minha vida é que quando eu tô falando dos meus vídeos que você não precisa contar caloria, que dá para emagrecer comendo de tudo, que não precisa cortar o que gosta, sempre tem alguém falando que emagrece é déficit calórico. Não tem segredo. O que emagrece é diminuir caloria. Aí eu vou conversar para vocês que eu fico meio irritada às vezes com isso.
Porque a pessoa, ela não é profissional de saúde, ela está falando uma bobagem sem tamanho e fala com uma certeza dentro do coração, mas é uma coisa tão burra que ela está falando, mas às vezes não é culpa dela. Então eu fico irritada, não é com a pessoa especificamente, mas é como essa cultura de que para emagrecer você precisa fazer restrição, que você precisa passar o zíper na boca, que você tem que parar de comer tudo que gosta, como ela foi amplificada ao longo do tempo. E depois de tantos anos, a gente mostrando que o caminho certo de emagrecer não é lá nem cá, é o equilíbrio, é rodiziar, é ter prazer. As pessoas ainda criticam. Quando você consome poucas calorias, você não dá o fornecimento de nutriente adequado para o corpo. E a longo prazo, o que acontece é que teu metabolismo trava por falta dos nutrientes básicos, tá? Por causa dos nutrientes básicos. Tem gente falando da dieta do ovo da Virgínia. A dieta do ovo nada é uma dieta lá da primeira que eu falei que é uma low carb. Porque o ovo tem o quê, gente? Basicamente proteína e gordura. Então, se eu como ovo, não como carboidrato, é como se fosse uma dieta low carb. Estudos científicos mostram que o que a gente tem de segurança de saúde é para consumir de 1 a 2 ovos por dia. Esse negócio de consumir 15, 20, 30, 40 ovos, que nem a Graciane Barbosa, que está lá no BBB 2025, ficou famosa, que come um monte de ovo por dia, para a maioria das pessoas não é saudável. Ah, doutora, mas por que ela está viva ainda? Gente, cada corpo é uma exceção. Vai ter uma criatura que nem ela que aguenta comer 40 ovos por dia e ainda não morreu. Mas ela ser malhada e sarada daquele jeito não necessariamente quer dizer que ela seja saudável, tá? A gente não sabe como é os exames dela, a gente não sabe como é que tá o fígado dela, a gente não sabe como tá a saúde dela. Quem tá vendo por fora um corpo sarado, malhado, não necessariamente isso está representando saúde. Nos últimos meses, pelo menos uma vez por mês está saindo notícia de um fisiculturista que tinha um corpo escultural que está morrendo de infarto. Com 19 anos, com 25 anos, com 30 anos, o que é isso? Efeito colateral de anabolizante. É falência do corpo por uso exagerado de substâncias químicas que não deveriam ser usadas no corpo. Então, você olha para aquele corpo, nossa, escultural, maravilhoso, todo malhado, todo sarado, mas não necessariamente aquilo é sinal de saúde. E falando dos extremos, vai ter gente que com ovo vai aumentar colesterol. E tem gente que com 10, com 15, com 30 não vai aumentar. Mas também não é porque não está aumentando agora que não quer dizer que essa pessoa não vai colher as consequências lá na frente. Então, vamos parar de olhar para a dietinha da moda, principalmente com esses exageros, principalmente quando a pessoa que está propagando isso é uma novinha. Ai, tem 30 anos, tem 35 anos, tem 20 e poucos anos. Amigo, o metabolismo dessa mulher é completamente diferente de uma mulher de 50, de 60, de 70 e de 80. Tá? Então, pera lá. Aí eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu acho que é importante eu falar disso. A Denise está falando aqui. Ah, o negócio é que os nutricionistas não se entendem, cada um fala uma coisa, cada um quer pegar a fatia do enriquecimento. Eu vou primeiro começar com enriquecimento. Vocês, quando falam, muita gente, não vou dizer que é vocês, todo mundo, porque senão eu vou ser injusta, mas tem muita gente que fala em enriquecimento, dinheiro, ganhar dinheiro como se fosse uma coisa errada. Gente, vamos parar com isso também? Já que eu estou entrando aqui na parte de palavras têm poder, o que a gente deseja, para de olhar para o rico como se fosse uma coisa errada, para de olhar para o dinheiro como se fosse uma coisa errada. Quanto mais rico estiver, melhor a gente melhora a condição
da população como um todo. Aumenta o salário de todo mundo, tem mais acesso, o comércio não quebra, o pedreiro tem trabalho para fazer uma casa, uma mansão. Motorista de Uber vai ter dinheiro, motorista particular vai ter emprego. Então, para de olhar para a palavra enriquecer como se fosse uma coisa errada, principalmente quando a pessoa busca enriquecer pelo trabalho dela. Vocês falam aqui, mas você cobra? Claro que eu cobro, gente. Você quer contratar o meu serviço? Eu vou cobrar. Você quer que eu trabalhe de graça para você? Você quer trabalhar de graça para os outros? Você quer que as pessoas da tua família que trabalham cheguem no final do mês e o patrão diga: meu amor, trabalhe por amor aqui. Porque eu não quero ninguém ficando rico. Eu não quero ninguém ganhando dinheiro. Então vamos todo mundo trabalhar sem dinheiro? Né? Então vamos mudar a nossa mentalidade sobre enriquecimento, sobre dinheiro e sobre as pessoas que querem ganhar o justo com o seu trabalho. Começando por aí. Boa? Não vou me alongar nisso, porque isso não é minha especialidade. É só para a gente trabalhar a nossa mentalidade e a gente ter cuidado sempre com as coisas do jeito que a gente fala e do jeito que a gente traz. Porque se eu acho errado o outro enriquecer, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha família, porque dinheiro é errado. Ganhar dinheiro é errado. Enriquecer é pecado. E não é. Desde que a pessoa não esteja fazendo nada ilegal e não esteja prejudicando a vida de ninguém. A gente ser rico, a gente viver bem e ganhar dinheiro com o nosso trabalho honesto, principalmente quando o nosso trabalho de verdade ajuda outras pessoas, é maravilhoso. Imagina um pedreiro ganhando muito dinheiro porque ele está construindo o lar e a casa de alguém que alguém vai ficar feliz. Maravilhoso, não é? Então, todos nós, a gente tem que buscar o nosso sustento e ganhar um salário digno. Certo? Boa. Agora, por que nunca? Isso é utopia. É utopia. De você achar que todos os nutricionistas, todos os médicos, todos os profissionais de saúde vão falar a mesma coisa sobre um assunto determinado. Por quê? Porque, gente, todos nós tem um nível de conhecimento, um nível de aprofundamento, um nível de estudo. Muita gente fala e nem especialista é naquilo. Quantos hoje a gente tem perfis na internet da pessoa que ela emagreceu, a estratégia dela, que foi bom para ela e que ela fica dando dica de saúde, que ela vende programa de emagrecimento, que ela vende desafio, que ela vende cardápio. E a pessoa nem estudada é. Só que às vezes cai um vídeo para você e aí você também não se preocupou, porque vários dos meus vídeos eu falo a informação e eu falo que eu sou médica e que eu sou nutróloga. Eu recebo um monte de xingamento porque eu estou me apresentando, porque eu estou dizendo que eu sou nutróloga. Tem gente, isso aí não precisa, pula essa parte do vídeo. Ou seja, a pessoa ela não está interessada em saber a formação de uma pessoa que está dando uma informação, uma dica, uma sugestão de alimentação. E aí, muitos do que vocês ouvem na internet, inclusive, nem profissionais de saúde são. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer nem ver qual é a formação daquela pessoa que está falando. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu me apresento e eu levo um monte de xingamento porque eu me apresento nos meus vídeos. Então, começa por aí. Você tem certeza que tudo o que você está ouvindo na internet é de profissional? É a pessoa estudada? A pessoa é especialista naquilo? Ponto. Segundo ponto. Mesmo a pessoa sendo especialista, sendo nutricionista, eu não sou nutricionista, gente. Eu não sou nutricionista. Eu sou médica nutróloga. São dois profissionais diferentes. Eu sou médica e depois eu fiz especialidade em nutrologia, que é uma especialidade médica. Daí já são níveis de conhecimentos diferentes, já são níveis de atuação diferentes e níveis de formações diferentes. Não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro. São profissionais diferentes. Sendo profissionais diferentes, eles vão ter informações diferentes, níveis de estudos diferentes e jeitos de falar diferentes e interpretações diferentes.
porque depende do quanto você estudou, do quanto você aplicou, quantos anos você tem de formado. Então, qual é o meu conselho? Primeiro, gostou do profissional, confiou no profissional, começa a seguir aquele profissional, não fica pulando de galho em galho, porque senão vai te confundir mesmo. Você vai pegar, muitas vezes, uma pessoa que nem formado é, que está falando uma coisa, uma besteira completamente diferente. Aí vai cair num recém-formado, que tem um nível de formação XYZ. E você vai cair em opiniões diferentes que podem acontecer. Opiniões diferentes que podem acontecer sobre a mesma coisa. Vamos lá, um arroz. Às vezes você tem um jeito de fazer arroz, tua mãe tem outro, tua irmã tem outro, tua cunhada tem outro, tua nora tem outro, tua filha tem outra, para fazer um arroz. E tudo no final vai virar arroz. Certo? Não vai? Tudo vai virar arroz? Concorda ou não concorda? Bolo. Tem um monte de receita que no final vai virar um bolo. Então, são jeitos diferentes que às vezes vão chegar no mesmo lugar. Por isso que eu não gosto de ser radical com vocês aqui. Por isso que eu explico o conceito das coisas para vocês. E tem gente que não quer. Mas eu gosto de explicar o aprofundado para vocês entenderem o conceito. E daí, entender por que eu falo o que eu falo. Qual é a minha experiência no assunto, como é a minha formação, o que eu já vivi, o que eu já passei na minha vida pessoal, o que eu já ajudei outras alunas, outras seguidoras. Agora, é muito utópico. O que é utópico? É um desejo que provavelmente não vai acontecer. Você querer que todas as pessoas falem a mesma coisa e tenham exatamente a mesma opinião sobre assuntos diferentes. Eu tenho engenheiros que, se eu der um projeto para 5 diferentes, provavelmente o projeto não vai sair do mesmo jeito. Mas vai ser para construir uma casa no final. Mas são meios de caminhos diferentes, tá? Então, meu melhor conselho para você é: eu caí naquele profissional, eu conheço aquele profissional, eu confio naquele profissional, então eu vou dar mais ouvido para ele do que ficar pulando de galho em galho. Ou me estressar porque uma hora eu vejo uma coisa, outra hora eu vejo outra, outra hora. Certo? Que saúde não é matemática. Que na saúde, 2 mais 2, às vezes pode dar 4,5, pode dar 3,8, não necessariamente dá 4 o tempo inteiro. Porque a gente tem umas variações que dependem sempre do organismo. E por isso que eu gosto de explicar sempre os porquês das coisas, sempre baseado em vários estudos que eu leio constantemente, congresso que eu vou, aula que eu assisto, curso que eu faço, certo? Muito bem. Quarta dieta aqui. Dieta baseada em planta, que seria os vegetarianos, que seriam os veganos, que não comem nada que seja de origem animal. Essa alimentação ou essa dieta não necessariamente emagrece, inclusive. E também não dá para dizer que ela é mais saudável do que uma dieta que contém proteína animal ou que contém gordura animal, enfim, porque eu posso ter proteína, gordura animal também. Aqui está muito mais relacionado à tua cultura e aos teus porquês. Tem muita gente que escolhe não comer mais animal porque aquilo é a verdade dela. Eu não quero comer uma coisa que tenha que tirar a vida de outro ser vivo. É isso, é cultural. E a gente respeita as opiniões. Agora, a dieta baseada em plantas, ela não é necessariamente uma dieta de emagrecimento. Ela pode ser se ela tiver algumas características, mas não necessariamente é. Porque muitas vezes as pessoas exageram no carboidrato
nas massas, nos pães e acaba ganhando peso quando faz essa troca de uma dieta que continha alimentos de origem animal, passa a consumir só vegetal e acaba se perdendo no meio do caminho. Outro cuidado muito importante que tem que ter quando você decide uma alimentação só baseada em planta é os micronutrientes, porque tem vitaminas, tem minerais que é mais fácil do nosso corpo absorver da fonte de alimento animal. Por exemplo, ferro, vitamina B12, vitamina D. São 3 vitaminas muito importantes para o nosso corpo, que quem faz uma dieta baseada exclusivamente em plantas de origem vegetal podem ter dificuldade. Então, tem que estudar um pouco mais sobre os alimentos, tem que passar numa consulta com um profissional médico especialista, porque muitas vezes vai precisar de uma suplementação e vai precisar de uma orientação um pouco mais direcionada para conseguir uma alimentação variada que não dê defeito no fornecimento de proteína, de gordura e de carboidrato da maneira correta. Inclusive, dentro do meu programa Saudável Sem Neura, a gente tem lá a adaptação do cardápio para quem é vegetariano e para quem é vegano, para garantir essa segurança na variedade dos alimentos e no fornecimento de todos os macronutrientes, tá? Ok? Boa. E a quinta dieta que eu trouxe para vocês, eu olho mais para ela não como uma dieta especificamente, mas como um padrão alimentar. Padrão alimentar é diferente de dieta. Dieta é um negócio que você tem começo, meio e fim. Ela tem alguma restrição, normalmente, e ela já tem uma associação com alguma coisa difícil de fazer. A dieta do Mediterrâneo, ela não tem nada disso. Então, ela é muito mais um padrão de alimentação do que uma dieta especificamente, tá? O que é o padrão alimentar do Mediterrâneo? Tem o mar Mediterrâneo, certo? Que tem ali região da Itália, da Grécia, vários países ali no Mediterrâneo. Tem um pedaço da França também que pega o mar Mediterrâneo. Então, a gente tem aqueles países que estão na região do mar Mediterrâneo, lá na Europa. Essa população tem um padrão de alimentação que tem umas características específicas, e daí eu vou falar para vocês, esse é o meu padrão alimentar predileto, por conta dessas características. O que esse padrão alimentar estimula, ou o que eles consomem de cultura deles e que foi percebido ao longo das últimas décadas que é uma das alimentações mais saudáveis do planeta. Lá, nessa região do Mediterrâneo, tem uma longevidade com qualidade de vida, uma das melhores do planeta. O que é longevidade? É viver mais com saúde, com qualidade de vida, sem doenças, com uma boa cognição, com uma boa memória, com uma boa autonomia. Por isso que é um dos meus padrões de alimentação predileto na vida. E ele é bem sem neura. Por quê? Itália, gente. Fala aí para mim. Comidas típicas na Itália. Comida típica italiana. Na Sardenha, principalmente. Sardenha é considerada... No mundo tem um negócio que a gente chama zonas azuis, que é onde tem a população com maior longevidade, com maior tempo de vida. E a Sardenha é uma dessas zonas azuis aí do planeta. Pizza, macarrão, massa, queijo. Pois é, mas se a gente olhar massa, pizza, azeite, macarrão, ué, não é isso que o povo diz que tem que cortar para emagrecer? Que tem que cortar para ser saudável? Massa não é vilão? Massa não é veneno?
Como que na Itália a gente tem uma das regiões no planeta onde as pessoas vivem mais com mais saúde? Como é que explica isso? Nessa região na Itália, eles não comem massa? Eles não comem pizza? Come sim, senhora. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Uma das coisas principais é que eles têm muita alegria em comer. Então, eles não estão comendo a massa com culpa. Eles não estão comendo a massa achando que carboidrato é veneno. Eles não estão comendo a massa dizendo, ai, eu não deveria comer porque é errado. Eles comem com felicidade, com amor, com prazer. Tem mais um diferencial. O preparo do alimento. Ele é muito caseiro. Os temperos. Não é industrializado, não é caldo quinor, não é sazon, não é arisco. Falando de marcas que vocês conhecem, mas vocês sabem, caldos de carnes industrializados, caldo de legume, temperos industrializados. Não, tem lá o alho, o tomatinho, muitas coisas são plantadas no seu próprio quintal. Eu não estou dizendo que a gente precisa viver desse jeito, porque tem o melhor e tem o possível. E dentro do possível, a gente vai comprar coisas no mercado e tá tudo certo, tá? Mas lá do mercado, das coisas que eu vou comprar, até onde eu posso escolher preparar o meu alimento com um pouco mais de naturalidade, ao invés de ficar sempre indo no industrializado, certo? Então, ó, gente, é um prazer associado a uma comida mais natural. Então, não é o carboidrato, de fato, que é o vilão. Não é a massa que é o vilão. Deu para entender? Eu deixei essa por último, das 5 que eu trouxe para vocês, de propósito, tá? Sabe outra coisa que é muito comum? Muito, muito, muito comum? Beber sem neura. É muito comum na Itália apreciar uma taça de vinho, por exemplo, no meio da tarde ou na hora do almoço. Umazinha, sem culpa, sem neura, sem estresse, sem restrição, sem neurose. Sabe outra coisa que é maravilhosa na Itália, que é um dos melhores do mundo? O gelato, que é o sorvete, que é uma sobremesa. Tudo certo, é cultural deles. Então, onde estão os pontos diferenciais do padrão de alimentação do Mediterrâneo? É mais frutos do mar e peixes do que carne vermelha, menos embutidos. Eu não estou dizendo que a carne vermelha é inflamatória especificamente, porque não tem prova nenhuma. Quando a gente olha todos os estudos científicos, a carne vermelha ela é neutra. Ela não é nem inflamatória nem anti-inflamatória. Ela é neutra. A carne embutida é. A carne processada é. Tipo, linguiça, salsicha, presunto, bacon, não o bacon natural, o bacon que a gente faz hoje, que se você olhar lá no pacote do bacon, você vai ver que tem sal e tem açúcar no bacon, tá? Na maioria. Linguiça tipo calabresa. Então, essa carne processada é inflamatória, é mais pró-inflamação. Se comida em exagero também. Ah, eu gosto, vou comer de vez em quando. Come, gente, adora uma pizza de calabresa. Meu Deus, de pepperoni, amo. Pô, mas o pepperoni e a calabresa não é? Você não acabou de falar que é inflamatória? É, mas eu não como todo dia. Você também não vai comer todo dia, mas quando você comer, você vai comer sem culpa e com prazer. Pronto, e numa quantidade ok. Não é para comer uns 8 fatias de pizza como se não houvesse amanhã. Tá? Outra coisa importante. Sim, come bastante vegetal, bastante legume, bastante verdura, azeite, castanha. Então, tem uma gordura muito anti-inflamatória. Azeite e castanhas têm gordura de boa qualidade. Os peixes têm uma gordura anti-inflamatória também. Então, não é cortar gordura,
É saber como acrescentar gorduras no teu dia a dia, tá? Então, o meu predileto é o padrão do Mediterrâneo. Agora, se você quer emagrecer, comer no padrão do Mediterrâneo não vai te emagrecer a longo prazo, tá? Por quê? Porque para você emagrecer, você tem que ciclar estratégias alimentares, que eu vou colocar entre aspas aqui, dieta, que eu vou explicar de novo para você. Por que que eu, Cláudia, como profissional de saúde, que trabalha com emagrecimento há mais de 10 anos, que já emagreceu e que mantém o peso que deseja há mais de 10 anos, eu não uso a palavra dieta, porque dieta está associado a fracasso. E eu não quero que você fracasse. Eu quero que você tenha sucesso no teu processo de emagrecimento, tá? Eu só vou abrir meu Netflix aqui para eu ver se ainda existe esse programa, esse seriado. Quando eu falo de padrão do Mediterrâneo, eu sempre gosto de indicar um reality que eu assisti muitos anos atrás. Chama Curta Essa, 2 temporadas. Deixa eu pegar aqui, que é na temporada 1. É o episódio da Sardenha. É o episódio 1, 2, 3, 4. Ó, tem um documentário no Netflix que é com Zac Efron, que é um ator. Malhadão, bonitão, nananã. E ele fez um programa que foi rodando várias cidades no mundo, várias regiões no mundo, falando sobre alimentação típica. Na temporada número 1, no episódio 4, é o episódio da Sardenha, que é uma ilha lá na Itália. Assistam esse episódio para você ver como é um padrão de alimentação completamente sem neura. E não é só alimentação. Se eu puder deixar um recado muito, muito, muito forte para você, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente deseja e o que a gente joga para o mundo ao nosso redor é muito mais importante para o nosso processo de emagrecimento do que exatamente eu como. Que às vezes você está comendo no script da alimentação super saudável. Você acha que está perfeito. Você não está comendo doce, você não está comendo massa, você não está comendo arroz, você não está comendo bolo, você não bebe refrigerante, você não bebe bebida alcoólica, mas você acorda reclamando e dorme reclamando. Você não pode ver uma faísca de uma briga que você já se mete nela. Você fala mal de todo mundo que está ao teu redor. Você fofoca ali, fofoca aqui, reclama do governo, fala que é pobre, fala que não tem condições, reclama. Reclama porque está fazendo dieta e não está dando certo. Reclama porque está fazendo exercício e não está adiantando de nada. Reclama e nunca está feliz. O teu corpo está sendo banhado de cortisol, está sendo banhado de outras substâncias químicas que vão atrapalhar os teus hormônios, que vão atrapalhar teu sono, que vão te deixar mais ansiosa e que vão travar o teu emagrecimento. Então, a gente não é só o que a gente come. Tem gente que fala, a gente é o que a gente come. Não, meu amor. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente fala e, principalmente, a gente é o que a gente faz. Tá? Então, é um conjunto de coisas que vão fazer o sucesso do teu emagrecimento. Eu posso ter um cardápio maravilhoso, uma dieta maravilhosa, mas se eu fico reclamando, se eu fico xingando, se eu estou infeliz, você não vai ter resultado.
você não vai ter resultado. Eu vou repetir. A gente não é só o que a gente come. A gente é o que a gente come, é o que a gente pensa, é o que a gente fala e é o que a gente faz. O nosso resultado do nosso corpo, da nossa saúde, ele é um conjunto de coisas que eu tenho que aplicar e que eu tenho que fazer para eu ter sucesso. Não só na minha saúde, no meu corpo e no meu emagrecimento, mas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida financeira, no meu relacionamento com o meu marido, com o meu esposo, com o meu namorado, com meus filhos, com as minhas amigas, com as minhas primas e tudo mais. Tá? Ok? E, gente, ó, se ficou alguma dieta que eu não falei, coloca aí, de repente eu faço uma parte 2, que ficou em dúvida. Se você tem alguma outra dúvida, coloca aí que pode virar assunto depois. Eu, no meu entendimento, consegui aprofundar muito sobre todas as dietas. Claro que eu não vou conseguir falar tudo, sobre todas, e nem te ajudar 100% a sair numa live sabendo o que você tem que fazer para emagrecer, mas eu sei que eu ampliei a tua visão sobre o que é uma alimentação correta para emagrecimento e qual a estratégia que você tem que usar para emagrecer, que não é fazer uma única dieta. Uma única dieta não vai resolver. E fazer dieta não vai te emagrecer. Quando você entender que para você emagrecer não é fazendo dieta, mas é mudando o padrão da tua alimentação para todo um sempre, você nunca vai conseguir se manter magra. Porque você vai ficar pulando de dieta em dieta e o que você vai ganhar é um efeito sanfona. Níveis de exames alterados, doença, bronca do médico e aumentando um ciclo de infelicidade. E eu não quero isso para você, tá? O nome da série é Curta Essa. Curta Essa com Zac Efron. Zac é Z-A-C. Efron, E-F-R-O-N, tá? Então é Zac, escreve Zac Efron, do jeito que eu tô falando. Curta Essa, temporada 1, episódio 4, é o episódio da Sardenha. Assiste esse aí que você vai entender como é importante para a gente viver bem e melhor, comendo bem, preparando seu próprio alimento e não sendo neurótico com a alimentação. Você vê que teu metabolismo, sim, presta, que você emagrece, independente se você tem doença da tireoide, se você trata câncer, se você tem síndrome do ovário policístico, se você usa corticoide, se você usa algum remédio ou tem alguma doença que você acha que é só isso que atrapalha o teu emagrecimento, porque não é. Eu não vou explicar isso aprofundado agora, mas não é, tá? Não é. Você não emagrece, não é por culpa da tireoide, não é por culpa do corticoide, não, tá? E se você quiser emagrecer de verdade, você emagrece. Mas você tem que aplicar as coisas do jeito correto. E eu sempre falo, eu estou disposta a dar aula, eu estou disposta a falar. E você do lado daí tem que estar disposta a aprender, porque eu não posso fazer tudo por você. Mesmo que eu te dei tudo mastigado, se você não entender o porquê das coisas, você não vai conseguir fazer a longo prazo. Tá bom, gente? Um beijo, um queijo e até mais! E lembrando que tudo que eu ensino serve para você que tem mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90. Ou seja, se você é idoso, se você é mais jovem, vai servir para você. Ouve, aprende e aplica. Eu tenho aluna de 20 e poucos anos de idade até 80 e poucos anos de idade. A faixa de pessoas com quem eu mais falo é acima de 50. Por quê? Porque tem algumas particularidades dessa idade e porque, de fato, nessa idade é mais difícil emagrecer. Então, se você tentar sozinha, sem orientação ou sem orientação errada, é quase impossível você conseguir emagrecer. Então, cola em mim, que eu vou te dar as orientações corretas. Você só precisa, do teu lado, ter paciência
assistir, aprender e aplicar. Beijo. Um beijo, um queijo e até mais.